Eu já fui questionada por alguns alunos, várias vezes, a respeito da linguagem neutra. Eles querem saber o que que eu acho, se eu concordo, se eu discordo, se tá certo, se tá errado. Daí eu decidi fazer algumas reflexões, algumas leituras a respeito do assunto antes de trazê-lo à tona, né, e expor aí o que eu realmente acho a respeito disso, tá? Especialmente do ponto de vista mais técnico, né, como professora de linguagens, de língua portuguesa, trazer uma visão aqui do ponto de vista linguístico, tá? E nesse meio tempo eu também tive a infelicidade de ver algumas frases aí, alguns dizeres na internet, muito escrotos mesmo, né? Como essa que é a capa desse vídeo, o Todes é minha roles, e um meme que eu vi de uma postagem numa ex-conhecida minha, que dizia assim: todas precisam de um ginecologista, todos precisam de um urologista e todos precisam de um psiquiatra. Fora isso, essas situações que a gente vê na internet, que são pessoas aleatórias que postam uma coisa ou outra, o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi que essa reação agressiva, essa não aceitação, ela veio, essa não aceitação violenta, ela veio também de profissionais da área, tá? Colegas, seriam colegas de trabalho, assim, que são da área de linguagens, professores de língua portuguesa, professores famosinhos aí no YouTube, youtubers, né? Dizendo que é uma idiotice, que é uma estupidez, que não existe. E pessoas da comunidade LGBT também reagindo com esse tom, esse mesmo tom de agressividade em relação a esse tema. E aí uma coisa que me fez pensar muito é porque em relação a esse tema, essa agressividade ela aflorou dessa forma. Não vejo acontecendo em outras situações de mudança da língua. Tá? Então isso que me motivou mais ainda a pensar a respeito do assunto. E aí eu fiz algumas leituras, pesquisei, levantei um material, inclusive eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, tá? Para quem quiser, quem tiver interesse de fazer a leitura, vai ser ótimo. Uns artigos, aí alguns textos, tá bom? Para a gente refletir a respeito. Primeira coisa, gostaria de falar sobre o ponto de vista aí da linguística, tá? A linguística é uma ciência que se ocupa do estudo da linguagem, das suas transformações, por conta do tempo, por conta de questões sociais, enfim, vários fatores aí, tá? A linguística, ela já é um estudo muito antigo, podemos citar aí Panini, né, que é o estudioso indiano que existiu lá antes de Cristo, já estudava, né, já praticava a linguística, tá? A ciência da linguística, porém a linguística moderna, ela passou se oficializou mesmo a partir do século XX, com o que é a figura que é conhecida como pai da linguística, o Ferdinand Saussure, que escreveu, né, uma porção de livros aí que hoje norteiam, né, aí os estudos nas faculdades, enfim, dos profissionais da área de linguagens, nesse âmbito da linguística. E eu gostaria de começar com uma frase do Saussure mesmo, eu acho muito interessante para abrir esse assunto. Tá? Então ele diz assim: o tempo altera todas as coisas. Não existe razão para que a língua escape a essa lei. Então, se o tempo altera todas as coisas, não existe razão para que a língua ela seja a mesma ao longo dos séculos. Tá? E quem é, de fato, estudioso da área, professor de linguagem, sabe que não. Sabe que a língua portuguesa de 1500 não é a língua que a gente fala hoje. Nem escreve hoje. A escrita e a fala, elas sofrem transformações, dezenas, milhares, incontáveis transformações ao longo do tempo. Nesse minuto, nesse exato momento, expressões estão sendo criadas. Enfim, a língua ela não permanece a mesma, tá? E aí eu cito também uma outra
linguista muito importante, uma linguista britânica, chamada Deborah Cameron, que é autora de um livro importantíssimo chamado Higiene Verbal, que justamente fala, né, sobre essa questão da língua e da ideologia, né? E ela também coloca um ponto que é importante a gente ter bem claro, né? Que a língua, ela não é uma entidade, uma pessoa que a língua é racista. Parece que a gente está falando de alguém, né? De uma pessoa. A língua é machista. É a língua que cria sozinha essas questões. Não. Ela diz, a Deborah Cameron, que a língua ela é um processo social, tá? Então, as questões sociais, elas afetam diretamente a língua. Tá? Então, não tem como a gente dizer que a culpa é da gramática ou que, enfim, né? Isso já está lá e já foi assim desde o princípio, desde quando começou a se usar a língua portuguesa. Não, gente, ela sempre, não só a língua portuguesa, mas todas as línguas, né? Ao longo do tempo, das transformações que ocorrem na sociedade, elas mudam, elas transformam-se também. A gente pode citar aí, dentro do campo, né, dos estudos linguísticos, as variações linguísticas, tá? Existem tipos de variações linguísticas. Tem a variação diacrônica, que é a variação que ocorre a partir do tempo, né? Por exemplo, sabia que antigamente, lá no século XIX, ele e ela se escrevia com 2 L's, saída era com H. Não é estranho? Hoje em dia não é estranho você pensar que saída era com H? É estranho. A gente está acostumado com saída sem H. A variação diafásica, né? Que é em relação à formalidade da língua, que leva em conta a situação, tá? Então, a maneira que eu vou apresentar o meu TCC, o meu mestrado, o meu doutorado, não vai ser a mesma maneira que eu vou falar com um amigo meu no aniversário dele. Eu vou conversar com alguém da minha família numa festa, tá? A maneira que eu vou fazer uma entrevista de emprego não vai ser a maneira que eu vou falar com alguém lá que eu tenho muita intimidade, num momento informal, no sofá da minha casa, tá? Essa é a diafásica. Tem a variação diatópica, que é de acordo com a região, aí envolve os sotaques, as expressões de cada região, é bolacha ou é biscoito, a polêmica, né? Guri, enfim, né? As expressões que cada região tem aí, de acordo com a sua localidade. A variação diastrática. Variação diastrática é de acordo com um grupo social, tá? Um grupo de indivíduos. Pode ser tanto um grupo de profissionais, por exemplo, os médicos conversando entre si. Se eles começarem a conversar entre si, usando o que a gente chama de jargão dos médicos, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada, eu vou boiar na conversa deles. Da mesma forma que se eu começar a conversar com colegas de trabalho sobre língua portuguesa, sobre termos técnicos, eles também vão boiar, tá? Então, essa linguagem pertencente a cada grupo e também a grupos como jovens, as pessoas mais idosas, o grupo LGBT, o grupo das pessoas LGBT, tá? O grupo dos rappers, o grupo dos Mauricinhos, das Patricinhas, tá? Essas são a linguagem que esses grupos usam, tá dentro aí da variação diastrática, tá? Deixei um link aí também com explicações, com a explicação e os exemplos, né, dessas variações todas que eu citei. Então, a gente vê que é um movimento muito natural da língua, né? Essa mudança, essa transformação. E vamos falar de gênero, já que a gente está falando da questão do gênero, né? Deixei para vocês aí também um artigo da professora Maria Carmen de Frias e Gouveia, tá? Que é uma professora, mestre da Universidade de Coimbra, que escreveu um artigo aí a respeito disso, tá? A respeito da questão do gênero. Nesse artigo ela diz
que o gênero também, ele nunca, o gênero das palavras, dos substantivos, ele não foi fixo, tá? Ao longo dos séculos aí. Por exemplo, a palavra planeta tem registros no masculino, lá em 1500 e bolinha, e tem registros no feminino, tá? Algumas palavras, aí a palavra dia, bem, alguns registros dessa época aí, século XVI, século XVII, feminino e masculino, tá? Então, foi uma questão, foi um ponto que oscilou também, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Pra gente observar que essa coisa das transformações é um processo natural. Então, por que todo esse incômodo com a questão da linguagem neutra? Outra coisa, o acordo ortográfico, que deixou micro-ondas com hífen. Outro dia um aluno falou para mim, nossa, micro-ondas é com hífen? Era sem hífen, né? Eu também preferia sem hífen. Eu, pessoalmente, tá? Mas com o novo acordo acabou ganhando o hífen aí, tá? Então, gente, a todo momento, a gente tem as alterações, as transformações, as mudanças. Agora, gênero neutro, gerando todo esse incômodo, toda essa briga, por quê? Tá? É uma pergunta que eu deixo aí no ar, para você pensar também junto comigo aqui, tá? Mas aí tem muita gente que diz que é por conta da questão ideológica. Aí eu vou deixar um artigo do professor Marcos Baio aqui, que é muito interessante, ele escreveu para a revista Pernambuco em 2016, tá? Professor Marcos Baio é filólogo, linguista, escritor, tá? Ele é autor daquele livro bem famoso chamado Preconceito Linguístico. Ele se debruça muito sobre essa questão, ele tem uma visão mais moderna, mais desconstruída, né, essa parte da linguística, das transformações que ocorrem na língua, tá? E nesse artigo ele fala justamente sobre essa questão da ideologia na língua. Gente, se você falar para mim que a linguagem neutra é ideológica por conta das pessoas trans que vão usar e tal, e o masculino genérico, não é? É nessa tecla que algumas pessoas batem, né? Inclusive alguns profissionais, tá? Das linguagens falam que existe o masculino genérico, que o masculino genérico já é o que ocupa o lugar do gênero neutro, então não tem necessidade de gênero neutro, tá? Então, mas assim, se ele é neutro, por que é masculino genérico? Por que ele é marcado com a terminação que é usado no masculino, que é a marcação do masculino, tá? Então, o professor Marcos Baio, ele aborda essa questão, né, da ideologia a partir da dominação, da colonização dos povos, a época, né, dos povos que foram colonizados. A primeira coisa que foi feita com esses povos, gente, o que foi feito com os indígenas? Alguém fala alguma língua indígena aí? Não, todo mundo se preocupa em aprender inglês e escrever o português impecável, portuguesa, mas alguém sabe alguma língua indígena? Porque, para sua informação, os donos dessa terra aqui eram os indígenas, né? Eram, infelizmente, os indígenas. Não, o que foi feito? Os colonizadores vieram e qual foi um dos instrumentos de dominação, um instrumento ideológico deles? O ensino não, né? A imposição da língua portuguesa, né? Da língua portuguesa em alguns países, da língua espanhola em outros, enfim, todos os países que foram colonizados, né, sofreram esse processo também. E inicialmente a gente não pode esquecer, né, que a escrita e o estudo era privilégio de quem? Dos homens. As mulheres não podiam estudar, não podiam seguir, né, carreiras acadêmicas até não muito tempo atrás.
Então, e aí tem gente que diz que estão acabando com a língua portuguesa, fazendo isso, colocando gênero neutro. Que pureza de língua portuguesa é essa? É a gramática normativa? Ah, e usa a gramática normativa para tudo? Quem diz isso? Será? Não é assim, gente, é muito além. A língua ela é muito além da gramática, tá? E não tem como a gente desvencilhar essas questões sociais da língua, porque quem faz é o que o professor Marcos Baio coloca no artigo dele, né? O dicionário ele não se faz sozinho, a gramática ela não se faz sozinha. Não é a gramática que nos subjuga, é a gramática que é dependente de nós. E outra, vai muito além disso, tá? A gente, hoje em dia, no momento atual, a gente pode considerar a linguagem neutra uma variação diastrática, quer dizer, uma variação pertencente a determinado grupo, mais especificamente o grupo das pessoas não binárias, as pessoas trans. Pode, né? Ou alguém que queira incluir todes, mulheres, homens trans, mulheres trans, enfim, tá? Então, vai muito além de um conjunto de regras tudo isso. Ah, mas vão me obrigar, gente. Nunca vi ninguém obrigando. Eu vi uma tentativa de proibir o ensino da linguagem neutra nas escolas. Isso eu vi. Agora, alguém querendo obrigar a usar, a ensinar a linguagem neutra, até hoje não vi. Ah, a gramática, ela é complexa, é lógico, é complexa. E todas as transformações, nem o vossa mercê, que é o nosso atual você, VC, tá? Era vossa mercê, virou vós mercê, aí virou você, aí virou C, aí virou VC. Isso tudo não foi do dia para a noite. Toda a mudança, ela demora um tempo para acontecer, para se instaurar, tá? Então, é estranho no começo? É estranho. É difícil, gente. Só que é difícil tudo. É difícil o novo acordo, decorar as regras do hífen, decorar a nova ortografia de uma palavra, tá? Só que o que eu percebo aí na questão do gênero neutro não é a questão da linguagem, gente. Não é preocupação com a língua portuguesa que esse povo tem. Não é preocupação com o homem do campo, que o cara não sabe nem escrever o nome dele, ainda vai querer enfiar a linguagem neutra. Não, eles não estão preocupados com isso, gente. Não estão. Eles estão preocupados com duas coisas. Primeira, é a existência de pessoas trans, é a existência de pessoas não binárias, que se sentem confortáveis sendo chamadas de linde. Opa, falei linde, não caiu nenhuma parte do meu corpo aqui. Se uma pessoa, uma amiga minha, uma amiga, né, virar para mim e falar, olha, me chama de linde, tá? Outro ponto que incomoda é que com o uso da linguagem neutra, o masculino não vai ser mais o dominante. Então eu estou falando da questão da mulher também, não estou falando só da questão das pessoas não binárias, pessoas trans. A mulher está inclusa nessa situação também. Ai, mas e as crianças? Tem sempre as pessoas muito preocupadas com as crianças, né? Nossa, vai traumatizar nossos filhos. Eu vou te falar uma coisa. Você traumatiza e você doutrina o seu filho quando você fala para ele que homem não chora. Ou quando você manda vídeo pornô para uma criança, para um moleque, porque ele é moleque, ele tem que virar homem. E aí você faz isso achando que é pro bem dele, para ele não virar viado, que ele tem que ser homem, e comete abuso infantil, tentando fazer ele ser homem, né? Você doutrina e traumatiza sua filha quando você fala que homem gordo, homem bêbado é feio, mas mulher é mais ainda. Quando você fala que mulher não pode ser assim, não pode sentar assim, não pode mexer assim, não pode olhar assim. E que tem que ser uma boneca de porcelana ali, bem caladinha, dentro de casa. Eu já vou fazer uma década na área da educação
E eu garanto para vocês que sim, que as crianças estão sim sofrendo muitos traumas, mas nenhum deles, gente, eu juro. E isso pode perguntar para colegas de trabalho que vão dizer que eu não estou mentindo. Não são por questões ligadas às pessoas LGBT, nem às pessoas trans. São outras questões. Precisa de um psiquiatra? Quem precisa atacar o outro para se afirmar? Quem precisa usar a comunicação violenta para expor uma opinião? Esse sim precisa de um psiquiatra.